Boa noite, amados irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o André, sou professor da Sala dos Jovens e eu vou ministrar para vocês a aula 16. Mas antes, a gente vai começar com uma oração. Senhor Deus, Pai bendito, Senhor de amor, Senhor de misericórdia, venha nos abençoar, Senhor, e venha me dar o entendimento e sabedoria para transmitir essa aula da melhor maneira aos meus irmãos. Senhor Deus, que o Senhor possa também abençoar a situação que o nosso país passa. Senhor, que o Senhor possa amparar aqueles que estão enfermos, Senhor, e que o Senhor possa vir consolar aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Nessa manhã, amados irmãos, o tema da nossa aula será: sei que Jesus voltará, mas quando eu não sei. E se vocês perceberem aí, a gente vai continuar o estudo de Pedro e a gente vai ler 2 Pedro do 3, do 10 ao 18. Então, por favor, acompanhem comigo. 2 Pedro 3, do 10 ao 18. Nessa leitura a gente vai fazer uma pausa, tá? No versículo 14, e depois a gente vai retornar. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando essas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados, irrepreensível, em paz. Vamos ler novamente esse versículo. Pelo que, amados, como estáis aguardando essas coisas, procurai diligentemente que por eles serais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E o ponto que eu vou discutir é o ponto 14, interessante a gente ressaltar que nem Jesus sabe o dia da sua volta, E a gente sabe disso pelas suas próprias palavras, que ele fala que a volta não pertence ao conhecimento dele. Aqui no versículo 14, ele traz-nos a uma reflexão de como o cristão deve ser encontrado nos dias da volta de Jesus. O cristão deve ser encontrado imaculados, irrepreensíveis e buscadores da paz. E eu quero ressaltar uma pergunta aqui nesse contexto.
Será que isso é irrepreensíveis num contexto social? Se a gente parar para pensar, a nossa sociedade ela repreende o cristão. Gosta de mostrar que os valores que nós temos eles são simples bobagens e a sociedade vive alheia a Deus, acreditando até que Deus não existe. E isso acontece de forma sutil, né? A gente se depara muitas vezes com perguntas: mas você não bebe? Ou você não participa, você não vai em baladas? Ou você não vai em festas? E qual é então a diversão da sua vida? Né? A gente se depara com muitas coisas assim. E os nossos valores eles são muito maiores do que isso. Eu entendo que quando Pedro fala irrepreensíveis, sejamos encontrados irrepreensíveis, isso é diante de Deus. E ainda a gente consegue discutir nesse versículo sobre a paz, né? E eu vejo que um cristão que ele está muito em paz com o mundo, talvez ele não esteja muito em paz com Deus. Nós devemos ser buscadores sim da paz com Deus e devemos sempre reforçar socialmente que nós somos cristãos. Então, em buscadores da paz, que é um tema ainda que a gente pode discutir, eu vejo que quem está muito em paz com o mundo pode não estar tão em paz com Deus, né? Então sejamos sim buscadores da paz com Deus. E também não significa que você tem que ser um buscador de guerras sociais. Aí o cristão ele tem que viver em paz e em sociedade realmente, mas expressando as opiniões dele, né? E todos nós sabemos que às vezes pelos nossos posicionamentos nós vamos estar em paz com as pessoas, mas elas não vão estar tão em paz conosco, né? Pedro vai dizer ainda no começo da nossa leitura que Jesus virá como um ladrão. E eu ressalto aqui a pergunta de que por que Deus quis assim? E a gente se depara com a resposta que Deus ele busca seus verdadeiros filhos. Deus busca aqueles que têm fé. Deus busca aqueles que têm fé na sua palavra. Deus busca os verdadeiros adoradores. Imagine você que num belo dia de sol, Deus através de um estrondo falasse que ele iria voltar, né? Não tenha dúvida que teriam muitos arrependidos, mas Deus busca os verdadeiros, Deus busca os seus verdadeiros filhos, né? Eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Mateus 24, 43 e 44. Vamos abrir lá. Mateus 24, 43
e 44. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem, virá a volta de Cristo, né? Cristo vai vir buscar o que é seu e nós somos de Deus. Agora a gente entra nos pontos escatológicos, né? A aula tem esses pontos escatológicos que vão falar do fim dos tempos. A volta de Jesus, ela está alinhada com o fim dos tempos. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses 5:2. Por quê? Porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, de noite. Aí vocês vão me falar assim: pô, André, você já repetiu isso daí pela terceira vez. Só que percebam uma coisa interessante nesse versículo, né? Que no final dele ele vai falar, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aí vocês vão falar assim: nossa, Jesus vai voltar de noite? E a minha resposta é não, isso daí é uma pegadinha que eu fiz com vocês. A verdade é que não dá para a gente saber o momento da volta de Cristo, né? A gente pode ver isso em Marcos 13:35. Marcos 13:35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Então continuamos na mesma, que é a volta de Cristo só pertence a Deus. Quando falamos do julgamento e da volta de Cristo, a gente tem que se perguntar qual que deve ser a estratégia do cristão, né? Aqui na revista, a gente já pode ir para a página 108, porque a gente já conversou aqui de maneira resumida todos os pontos aqui da aula. E a gente vai vir aqui em vivência e antecipação e o retorno em Cristo, né? E a minha pergunta é: qual a estratégia deve ser utilizada pelo cristão? E a estratégia utilizada pelo cristão deve ser viver em antecipação. Que antecipação é essa? Buscar quanto antes o arrependimento dos pecados. Se não aceitou Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, viver uma vida santa e temente a Deus, irrepreensível perante Deus e buscador da paz também, como vimos lá atrás, da paz com Ele, né? E a gente vem para proclamação fiel. Vamos voltar na nossa leitura de 2 Pedro 3,15, que foi o versículo que a gente parou. E tende por Salvador a longanimidade de nosso Senhor, como também
a nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca dessas coisas. Mas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também a outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados, e descaiais a vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora e como até o dia da eternidade. E o ponto de Paulo que ele traz, né, e ele vem falar aqui também de longanimidade, né? O nosso Deus, ele é longânimo. Então, a volta de Jesus ela pode estar tanto muito próxima ou ela pode demorar muito tempo, né? E vamos abrir lá em 2 Coríntios 5, 18 e 20. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós exortasse. Rogo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E aqui, quando a gente lê esse versículo, a gente tem a nossa proclamação fiel, né? Qual que é a proclamação fiel que Paulo vem nos trazer? Que Jesus morreu por nós e Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu para nos salvar. E agora o nosso papel é de proclamadores de Cristo. Então, aqui na nossa proclamação de fé, a gente já discutiu que Deus ele é longânimo e que pode vir tanto daqui uma semana, ou um mês, ou daqui muito tempo, né? E mediante a isso, qual que deve ser a estratégia utilizada pelo cristão, né? E a estratégia do cristão tem que ser viver em antecipação. Então, a gente já falou da proclamação fiel e como a gente fala da volta de Cristo, né, a gente também tem que estudar os aspectos do fim, né, que se vocês puderem me acompanhar aí em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17, Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles
eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, né? Então, aqui ele falou que as pessoas que morreram em Cristo, elas vão ressuscitar e vão com Ele antes dos que estão aqui vivos, né? Vai falar que quem está vivo aqui não vai preceder, né? Não vai passar à frente, e depois vão todos juntos, né? Vale ressaltar que a volta de Cristo, ela não vem antes da apostasia, né? A minha versão vai trazer antes do homem do pecado, e a gente entende como o anticristo, né? A gente pode ir lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 4. Ora, quando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogo-vos, irmãos, que não vos moveis facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, né? Que é o que a gente está discutindo aqui, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então, antes da volta de Jesus Cristo, tem todas essas coisas ainda para acontecer. A gente vai ler 1 Tessalonicenses do 5, 1 a 11, mas não todo, né? Eu vou ler com vocês só o 3 e o 9. Então o 3 vai falar: pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão, né? Então ele está falando que nos dias finais as pessoas vão estar dizendo que vai estar tudo em paz, vai estar tudo em segurança, né? E a gente está bem longe disso, por enquanto, né? Mas também fala que à medida que eles forem falando isso, né, vai vir sobre eles uma grande destruição, né? Que é já os dias do fim. E agora no versículo 9, porque Deus nos destinou não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então o versículo é bem claro quando ele fala que Deus não destinou os seus filhos, Deus não nos destinou à destruição, Ele não nos destinou à ira, mas Ele sim nos destinou à salvação. A gente leu no versículo 18, né? Já como a conclusão da nossa aula, a gente leu lá em 2 Pedro, que a gente tem que crescer na graça, né? Crescemos na graça em Cristo Jesus, e a revista trouxe isso como alguém que anda de bicicleta, né? Você vai aprender a andar de bicicleta e você vai lá, vai cair, só que você vai levantar melhor e vai continuar andando, né? Nós vamos continuar andando com Deus. E nós esperamos ansiosos a volta de Jesus, porque Deus tem para nós novo céu, novos céus
e uma nova terra. Um bom dia para vocês, fiquem com Deus.